Bom, até agora a gente já respondeu muita pergunta e tá bem legal. A gente já tá conseguindo tirar alguns insights bem valiosos aí dos nossos dados. Vamos responder então a última pergunta, a pergunta que faltou a gente responder, que é qual que é a venda year to date e last year to date. Igual eu te falei, essa pergunta aqui vai ser uma pergunta extra, eu não vou utilizar ela no nosso relatório, mas vai ser uma informação bem valiosa que com certeza você pode usar aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos aqui para o nosso Power BI, vou diminuir isso aqui, beleza. Bom, o que é um faturamento, uma venda, né? Year to date. Basicamente, ela vai ser o somatório mês a mês de tudo que você vendeu. Qual que é a diferença, por exemplo, do nosso faturamento? Vou mostrar aqui no gráfico de faturamento. Vou aqui, beleza? Aqui ele vai mostrar pra gente mês a mês quanto que vendeu, tá? Mês a mês. Qual que é o interessante de você fazer uma medida, né? Fazer um cálculo aí year to date? É que ele vai sempre somando mês a mês. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, em setembro de 2013, 4,4 milhões. Em novembro, em outubro, o que ele vai fazer? Ele vai somar aqueles 4 milhões com esses 9 milhões. Então, o year to date, né, de outubro de 2013 vai ser o somatório, aqui no caso de setembro, e de outubro, tá? Mesma coisa para frente, ó, em novembro, ele vai ser o somatório de setembro, outubro, novembro. Você pode estar me perguntando, mas para que eu uso isso? Isso aí tem alguma utilização valiosa, tudo? Tem. Pensa comigo, você vai ter uma crescente aqui. Você, conforme seu faturamento for acontecendo, mesmo que ele for menor ou maior, você vai sempre somando. Então, você vai fazendo uma reta. Vai fazendo uma reta aqui subindo, né? E você pode analisar, por exemplo, quanto mais essa reta for inclinada, então se ela for bem assim, quer dizer que você está tendo uma venda alta mês a mês, né? Se você tiver uma reta que for bem, com uma inclinação bem pequenininha, quer dizer que você está tendo um acréscimo mês a mês pequeno. Então, talvez aí para o seu negócio compense você analisar. O que eu faço para vender mais, né? Por exemplo. E a gente ainda vai analisar o year to date, que é o que eu estou comentando com você, mas a gente vai analisar também o last year to date, ou seja, essa mesma medida no ano passado, que aí você vai conseguir comparar as duas retas. Então, olha que interessante. Igual eu estou comentando, quanto maior a inclinação, maior está sendo a venda mês após mês, eu consigo acompanhar se as retas estão imagina só nesse ano, ó, se a reta desse ano tiver como inclinação maior que a do ano anterior, eu estou tendo uma tendência maior de venda. Se ela tiver uma inclinação menor do que a do ano anterior, então eu estou tendo uma tendência menor de venda. Agora imagina a situação, essas duas retas vão seguindo, uma maior que a outra, chega num determinado momento que uma tem um aumento no seu grau, né? E a outra tem uma diminuição. Então elas vão fazendo assim, de repente elas fazem assim e se cruzam. Esse é um momento interessante, que é um indicativo que a sua venda do ano anterior está maior do que a do ano atual. Então isso pode ser o ponto de tomada de decisão, por exemplo, para você falar assim, olha, a inclinação da minha reta desse ano está diminuindo em relação ao do ano anterior. Então quer dizer que eu tenho que tomar uma ação para que eu pelo menos recupere, né, o patamar de vendas do ano anterior. Então assim, são insights bem legais que a gente consegue tirar com essas duas medidas, tá bom? Então eu vou te ensinar a fazer essas duas medidas. Vamos criar essas medidas aqui, que vai ser, eu vou colocar aqui, ó, nova medida, eu vou chamar ela de faturamento year to date, e vou identar ela aqui. Igual eu falei com você, a gente já vai utilizar aqui também a função calculate, porque eu vou aplicar um filtro aqui no meu faturamento, tá?
Então, qual que é a minha expressão? Eu vou colocar calculate, e ele pede para eu passar uma expressão. Qual que é a expressão que eu vou passar? Vai ser o faturamento. E qual que é o filtro? Nesse caso, o DAX também tem uma função já pronta, que é uma função que se chama dates year to date. Essa aqui. A gente vai passar para ela uma coluna de data também, que vai ser a data da nossa tabela de calendário. Vou fechar o parênteses, vou fechar o último parênteses também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu faturamento e vai fazer o acúmulo dele year to date, ou seja, mês a mês ele vai somando. Então, vou dar um Enter aqui. Beleza, funcionou normal. Se eu colocar um cartão, igual a gente viu no anterior, ele aparece em branco, porque eu não estou tendo aqui uma comparação para eu poder somar, né? Ele precisa ter essa comparação de soma. Então, essa também é uma medida que faz sentido quando eu distribuo ela no tempo, tá? Então, lembra o que eu comentei, ó. Aí, vamos tentar analisar qual que deve ser o comportamento dessa medida que eu criei. Ele é um year to date, ou seja, ele vai acumular dentro de um ano, dentro do mesmo ano. Então, ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai acumular em 2013. Vai somar setembro, vai somar outubro, vai somar novembro e vai somar dezembro. Então, dentro do ano de 2013, ela vai fazer assim, ó. Aqui. Chegou em dezembro. Quando virar o ano, o que ela vai fazer? Ela vai zerar, porque o year to date é só dentro do mesmo ano. Então, ela vai acumular dentro de 2013, chegou aqui, beleza. No ano de 2014, ela vai descer, vai fazer essa descendente aqui e vai iniciar com o valor de 2014, tá? E aí ela vai acumular até dezembro de 2014. Então, eu vou colocar essa medida aqui no nosso visual para ver se faz sentido isso que eu falei. Vamos lá, ó. Year to date. Beleza, fez sentido, né? Deixa eu só fazer uma aqui. Beleza, fez sentido, exatamente como eu falei, como eu tinha te falado. Ele vai, então, acumulando dentro do ano, ó, 2013. Então, ó, esse ponto aqui, ele faturou 4,4 milhões. No segundo mês, ele faturou 9, aí ele somou aqueles 4,4 com os 9,2, né? Aqui, em novembro, ele somou esses 7,2, que é o faturamento de novembro, com os 13 que a gente já tinha somado antes, e por aí vai, tá bom? Então, aqui já é um indicativo. Aí, igual eu falei, eu tinha te falado, vira o ano, o que ele vai fazer? Ele vai zerar. Então, ele vai iniciar o próximo ano com o valor de janeiro. Beleza, 6,7, a mesma coisa, ele vai acumulando ao longo do ano. Até dar os 92 milhões, que a gente viu realmente que é o valor de 2014, né? É até legal que a gente consegue ver o total aqui. Aqui, ó, por exemplo, 26,4, que é o que a gente tinha visto também, tá? Então, esse aqui é o year to date. Aí, pensa só, a gente está falando aqui de venda. O que é melhor? É sempre subir? Essa reta sempre subir? Depende. É o que você está analisando. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando faturamento. Então, eu quero que ela sempre suba e tenha uma inclinação cada vez maior. Mas e se eu estiver, por exemplo, falando de devoluções? Aí eu quero que essa inclinação seja baixa, eu não quero ter muita devolução. Ou, por exemplo, incidentes de manutenção. Eu quero que seja baixo, eu não quero ter muitos incidentes de manutenção. Eu quero ter confiabilidade no equipamento que eu estou analisando, né? Ou, por exemplo, assim, prejuízo em operações. A gente falando, por exemplo, de bolsa de valores. Então, eu quero que a quantidade de prejuízo seja cada vez menor. Eu não quero que essa inclinação seja grande, né? Então, aqui, para vendas, é lógico que eu quero que sempre suba, mas dependendo do indicador que eu esteja analisando, eu não quero que ele suba tanto, não. Eu quero que ele mantenha um patamar baixo, tá? Então, entra também essa necessidade aí da gente avaliar o nosso negócio, né? A necessidade do nosso negócio, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a medida de last year to date, ou seja, eu vou pegar essa curva aqui e vou mover ela um ano para frente
para a gente poder analisar a evolução dela, né, de ano para ano, para ver como que as curvas estão se comportando uma em relação à outra, tá? E essa aqui vai ser uma medida interessante, porque eu vou utilizar duas funções, uma dentro da outra. Então, eu vou criar uma medida aqui. Aqui a medida. Eu vou chamar ela de faturamento last year to date. Igual. Mesma coisa. Vou usar uma calculate. A minha expressão vai ser o faturamento, vírgula. E o meu filtro, ó, eu quero fazer um year to date. Eu vou usar a mesma função que eu utilizei na medida anterior. Então vai ser o dates, year to date. Beleza. Vou passar para ela uma data. Uma data. Que vai ser a data da minha tabela calendário. Vou fechar os parênteses. Vou fechar esse parêntese. Então, até aqui, eu tenho a mesma medida anterior. Como que eu faço, então, para ter essa medida no mesmo período do ano anterior? Eu vou usar a mesma função que eu usei no same period last year, né? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa função dentro da same period last year. Como que eu faço isso? Simples, ó. Eu coloco same period last year e fecho o parênteses. Então, aqui eu vou fazer essa year to date, igual eu calculei anteriormente, mas pegando o período anterior, né? O ano anterior, tá? Então, vou dar um Enter aqui. Beleza. E vou aplicar essa medida aqui também no nosso visual. Vou fechar aqui. Aqui. Exatamente o que ele fez, ó. Ele pegou essa curva e andou com ela um ano para frente. Então aqui, ó, é lógico que a gente está comparando 2 anos incompletos, né? A gente não está comparando 2013 completo com 2014 completo. 2013 só tem 4 meses. Mas a gente já consegue dar uma comparada, assim, né? Realmente tem uma diferença muito grande aqui do volume de vendas e a gente já consegue ir analisando, por exemplo, a partir de 2015, né? Que a gente está em 2014. Mas a partir de 2015 a gente já consegue ter uma noção da inclinação desse year to date nosso aqui, né? E a gente pode ir acompanhando, por exemplo, mês a mês essa evolução e vendo, por exemplo, olha, tá acompanhando bem, tá acima, tá abaixo, eu tenho que tomar alguma decisão, tenho que tomar alguma ação ou não, tá? Então, respondemos todas as nossas perguntas. Todas essas perguntas foram respondidas. Agora, o que eu tenho aqui na tela, ó, tanto nessa página como essa, se você receber um relatório desses que faz algum sentido para você, você tem que ter uma boa vontade, você tem que conhecer muito do produto ou do processo que você está trabalhando para você bater o olho nisso e tirar bons insights, né? Então a gente vai entrar em um novo módulo em que a gente vai pegar esses dados, todos que a gente trabalhou, todas essas medidas que a gente criou, e nós vamos agora contar uma história com esses dados. E aqui eu vou falar com você, aqui é que está assim, a grande cereja do bolo, né? Porque o nosso espectador, nossos clientes, a nossa gestão, quem quer que seja, vai bater o olho nisso, né? Na maioria das vezes, as pessoas não vão conferir o que a gente fez antes. Ela vai bater o olho no nosso relatório e vai falar e vai tirar as ideias, os insights que forem melhor para ela, né? Então, vai ser um módulo bem legal e eu vou te ensinar como que você pode impressionar com o seu Power BI. Então, estou ansioso, espero que você também esteja para as próximas aulas. Até lá!